Deus está olhando para você. Nenhuma lágrima passa despercebida. Segundo Crônicas 16:9 diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração totalmente é dele. Será que Deus está vendo o que estou passando? A palavra de Deus responde essa pergunta com absoluta certeza. Sim. Quando todos deixam de olhar para nós, Deus continua nos observando com amor. Se esta mensagem está falando no seu coração, inscreva-se aí no nosso canal, deixe aí o seu gostei, compartilhe este vídeo também com alguém que você ama e alguém da sua família. Talvez hoje você tenha a sensação de que ninguém perceba a sua dor. Você trabalha, luta, ora, enfrenta desafios todos os dias, mas parece que ninguém reconhece o seu esforço. Talvez você se sinta esquecido dentro da própria família, desvalorizado no trabalho ou até mesmo invisível em meio às pessoas. Mas hoje Deus quer lembrar você de uma verdade que pode transformar completamente o seu coração. Ele está olhando para você. A Bíblia nos mostra que Deus nunca olha apenas para aquilo que as pessoas conseguem enxergar. Enquanto os homens observam a aparência, o Senhor contempla o coração. Foi assim quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir um novo rei. Um por um, os filhos mais fortes, experientes e imponentes passaram diante dele. Aos olhos humanos, qualquer um deles parecia ser a escolha perfeita. Mas Deus tinha outro plano. Enquanto ninguém se lembrava de Davi, que estava cuidando das ovelhas no campo, o Senhor já estava olhando para ele. A família quase o esqueceu. Samuel não o conhecia. Os irmãos talvez não imaginassem o seu futuro. Mas Deus já via o rei que existia dentro daquele jovem pastor. Que lição maravilhosa! Muitas vezes pensamos que estamos escondidos, quando na verdade estamos sendo preparados. O silêncio de Deus não significa a ausência dele. O anonimato também não significa esquecimento. O tempo de espera não significa rejeição. Enquanto ninguém percebe o que acontece com a sua vida, Deus continua trabalhando em você. Talvez você esteja orando por um milagre há muito tempo. Talvez esteja aí esperando a restauração da sua família. Quem sabe esteja lutando contra uma enfermidade, enfrentando aí dificuldades financeiras ou carregando uma tristeza que ninguém conhece. Você pode até pensar que suas lágrimas caem no vazio, mas a Bíblia revela que Deus conhece cada lágrima derramada pelos seus filhos. Nenhum sofrimento passa despercebido aos olhos do Senhor. Quando Agar foi expulsa para o deserto, ela acreditava que sua história havia terminado. Sozinha, sem recursos, sem esperança, pensou que Deus não havia. Mas justamente ali que ela descobriu uma das mais belas verdades das Escrituras. O Senhor é o Deus que vê. No lugar da dor, Deus manifestou o seu cuidado. No deserto, ele abriu uma fonte. Na solidão, revelou sua presença. Talvez você também esteja atravessando um deserto, mas Deus continua olhando para você. Ele conhece as suas noites de insônia, conhece as suas orações silenciosas, conhece o peso que você carrega aí dentro do seu coração.
conhece os sonhos que você ainda não contou para ninguém e sabe exatamente do que você precisa. Às vezes queremos que Deus mude imediatamente as circunstâncias, mas antes de transformar a situação, muitas vezes Ele transforma o nosso coração primeiro. Enquanto esperamos pela resposta, aprendemos a confiar. Enquanto atravessamos o vale, amadurecemos na fé. Enquanto enfrentamos as lutas, descobrimos que Deus nunca nos abandona. Talvez as pessoas tenham dito que você não conseguirá. Talvez tenham desprezado seus sonhos. Talvez tenham ignorado o seu esforço. Mas a opinião das pessoas nunca anula os planos de Deus. Quando o Senhor decide agir, ninguém consegue impedir a ação divina. Seus olhos não estão procurando pessoas perfeitas, está procurando corações sinceros, quebrantados e dispostos a confiar nele. É exatamente isso que afirma o versículo que lemos. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração pertence a Ele. Isso significa que Deus não apenas observa, Ele também fortalece, Ele consola, Ele sustenta, Ele levanta, Ele abre portas, Ele realiza milagres. Talvez hoje você precise apenas levantar os olhos e lembrar que não está sozinho. Existe um Deus que conhece o seu nome, um Deus que sabe onde você está nesse exato momento. Um Deus que não perdeu o controle da sua vida. Um Deus que continua escrevendo capítulos de esperança, mesmo quando tudo parece difícil. Por isso, não desanime. Continue aí orando, continue obedecendo a palavra de Deus, continue confiando nele, porque os olhos do Senhor permanecem sobre você. E quando chegar o tempo determinado por Deus, todos verão aquilo que ele já enxergava desde o início. O propósito extraordinário que sempre existiu para a sua vida. Hoje descanse nessa promessa. Você não foi esquecido, você não foi abandonado, você não está sozinho. Deus está olhando para você agora. Deus vai te abençoar. Deus vai estender a mão e fazer grandes milagres na sua vida. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.